Boa tarde, meus amigos. Quero dizer que é um prazer e uma honra nós estarmos juntos aqui. Estamos simultaneamente hoje, né, entre uma live no YouTube e também no Instagram, né? Então hoje a gente vai estar falando sobre uma síndrome de burnout, né, que é muito importante, muito relevante nos dias de hoje, inclusive para termos o cuidado da nossa saúde mental e também da nossa saúde física. Então, diante disso, né, a gente vai começar com alguns temas aqui, e o principal tema, então, é o que é a síndrome, então, de burnout, né? Uma síndrome que acontece bastante no ramo corporativo, e nós vamos ter esse entendimento aqui. Então, para você que não está me acompanhando semanalmente, a gente está fazendo sempre lives, e agora a gente está falando sobre essa questão de síndrome de burnout, né, ligado à nossa gestão de desenvolvimento pessoal, né, do nosso método X emocional, e é com alegria, né, que a gente vai estar iniciando. Então, estou vendo o pessoal aqui já está entrando online, né, simultaneamente, e a gente já vai começar então. Então, gente, olha só, o tema, né, síndrome de burnout, ele foi iniciado principalmente por um psicólogo. Ele foi criado por um psicólogo chamado Herbert, né, Freudenberg. Então, diante disso, em 1974, ele conseguiu então mapear um distúrbio de caráter em pessoas, né? E esse distúrbio de caráter estava muito ligado a uma pressão, a um esgotamento mental e também físico. E diante disso, algumas situações foram criadas então como a síndrome de burnout, criado então por esse psicólogo chamado Herbert Freudenberg, de 1974. Também ela é chamada então como a síndrome de um esgotamento profissional. Então você para analisar que você vai estar diante de um propósito em que pessoas têm um esgotamento tanto na sua vida mental, na sua vida mental, na sua saúde emocional, e ao mesmo tempo ela vai ter um sintoma. Qual que era o sintoma? Na sua saúde física. O ramo corporativo traz muito isso para nós nos dias de hoje, né? Um esgotamento mental nosso, da nossa saúde emocional, e também um esgotamento físico, porque cada vez mais hoje é direcionado um propósito, né? Vamos e vamos e vamos em cima do crescimento de produtividade de cada pessoa. Então, com isso, o que acontece? Muitas pessoas acabam elevando seus funcionários, as pessoas a essa síndrome de burnout. Por quê? Porque não entende exatamente que o nosso cérebro, ele passa por situações como situações que nós precisamos evitar tanto a pressão que está sobre a nossa vida no dia a dia. O nosso corpo e o nosso cérebro, ele necessita descansar. Nós necessitamos desacelerar o nosso cérebro. Sempre quando eu tenho aqui os meus alunos no Instituto Nine Coach do Brasil, a gente trabalha diante de um propósito, de uma questão. Qual que é? É você analisar uma situação aqui bem importante, tá? Você passar por uma situação. Você deixaria o seu chuveiro ligado, por exemplo, 24 horas? A tendência, além de você ter um gasto de luz muito grande, você também estaria arriscando a queimar o mesmo. Outra situação, você deixaria o seu carro ligado, o motor do seu carro ligado por mais de 24 horas, por exemplo? Essa é uma grande pergunta que você deve estar se questionando. Outra situação, você deixaria, por exemplo, a máquina de lavar ligada 24 horas? Claro que não. A tendência é que você não faça isso com um sentimento de hiperracionalidade. Você não vai estar fazendo isso. Por quê? Porque você vai ter cuidado para não queimar esse motor. Você vai ter cuidado, então, para não chegar ao limite, por exemplo, de pressão desse motor. Agora, a pergunta que eu quero te fazer
e que faz todo sentido então com a nossa gestão emocional, aqui onde nós trabalhamos no método X emocional com a relevância do cuidado da saúde mental de pessoas, é você entender o seguinte: e agora, por que você extrapola então com o seu cérebro, com excesso de informação, com situações pesadíssimas para a sua vida, onde você vai estar buscando, por exemplo, uma inteligência emocional e ao mesmo tempo você está destronando a mesma? Por quê? Porque você não tem cuidado da gestão da sua emoção. Então nós precisamos desacelerar o nosso cérebro porque há um princípio, um esgotamento do nosso cérebro no dia a dia e isso faz parte também, não só de ansiedade, como a síndrome de burnout. Então, olha só, nós conseguimos entender alguns princípios que acontecem. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Alguns princípios que acontecem, então, na vida de pessoas, tá? Voltando a dizer aqui, nós estamos simultaneamente, então, no YouTube e também agora uma live aqui no Instagram. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui, se eu consigo dar uma melhorada nessa luz. Aí. Então, olha só, vamos diante da situação. Alguns sintomas, por exemplo, de pessoas que têm a síndrome de Burnout. Então, eu anotei aqui para que a gente possa estar vendo alguns sintomas, tá? Então, nós entendemos que a síndrome de Burnout foi criada por um psicólogo alemão, Herbert Freudenberg, em 1974. Ele identificou, então, alguns distúrbios, né, direcionados. Então, a tradução literal da palavra burnout, né, ela significa queimar por completo. Então, faz muito relevância, é muito relevante aquilo que eu comentei. Você não vai destronar o seu cérebro, por exemplo, deixando ele ligado 24 horas, 36 horas e passando diversas situações em relação a isso. Então, você precisa ter um cuidado com a sua inteligência emocional, né? Então, olha só, queimar por completo, então, é o sentido dessa frase da síndrome de Burnout. Então, alguns distúrbios aconteceram em algumas pessoas pelos exageros, né? Ou seja, um princípio de uma escravidão. Pessoas que são escravas diante de uma situação. Qual que é a situação? Estar sendo direcionado, tá, a um exagero, a uma válvula de escape e buscando todas as suas frustrações sendo jogadas, por exemplo, nessa válvula de escape, que é o trabalho em excesso. Então devemos estar com esse cuidado para que a gente não venha, então, a estar destronando o nosso cérebro. Como identificar, então, a síndrome de Burnout? Então nós vamos lá. A gente vai ter alguns princípios aqui. Pegue a sua caneta e o seu papel e você vai poder estar anotando isso comigo agora. Então, a primeira situação que você vai estar anotando, número 1, é a sensação de esgotamento físico e mental. Ou seja, você está tão esgotado mentalmente e fisicamente que você agora vem com esse pacote de esgotamento para você, porque o seu cérebro já chegou à exaustão, ao seu limite. E isso pode vir acompanhado de alguns sintomas. Então, pega a sua caneta e o seu papel e anote aí, por gentileza. Ele pode vir acompanhado de uma dor de estômago muito forte ou frequente. Tá? Ele pode vir acompanhado de insônia, para você que está aí no Instagram, né, esteja participante. Mudanças, por exemplo, no apetite. Ou de uma hora para outra a pessoa começar a comer muito, ou de uma hora para outra a pessoa começar a comer pouco. Isso é um sintoma da síndrome de Burnout. Então nós precisamos ter esse entendimento como é a evolução de pessoas. Outra situação, muito parecido então, é vontade de se isolar. Você está tão cansado mentalmente, tá? Mentalmente você está cansado. Você está cansado fisicamente que você prefere agora se isolar. Por que você prefere se isolar? Para que você consiga descansar o seu corpo e o seu cérebro. É normal, por exemplo, eu atender pessoas aqui no método X emocional, no nosso processo de reprogramação de crenças aqui do Instituto Nine Coach, de vir pessoas que tiveram há pouco tempo, por exemplo, um ataque de ansiedade, tiveram que ser medicados e passaram por situações e as pessoas com a cabeça acelerada e passando
diversamente esses sintomas que estão aqui que a gente está falando. Então, a síndrome de Burnout, ela faz isso, tá? Então, a pessoa quer se isolar porque ela já está esgotada mentalmente e fisicamente. Outra situação que nós podemos analisar é uma irritabilidade excessiva. As pessoas começam a ter um padrão agora de irritabilidade, muita irritabilidade, ou seja, um excesso. Dentro do método X emocional, nós temos uma área onde nós trabalhamos sobre neurodicas, né? A gente trabalha para dar entendimento, por exemplo, sobre os nossos hormônios e neurohormônios, os malefícios e os benefícios que eles nos trazem, né? Uma dessas questões nós trabalhamos, por exemplo, o cortisol. O cortisol esse que é necessário para o nosso corpo, sim, diante de um propósito, mas ele em excesso, ele se transforma então em um estresse muito grande, trazendo a nós, por exemplo, um esgotamento mental e físico grandemente, tá? Então, olha só, eu falei sobre sensação de esgotamento físico e mental, vontade de se isolar, irritabilidade excessiva, fuga de realidade é o próximo. Anota aí por gentileza, tá? Existem pessoas que buscam fugir da realidade, ou seja, as pessoas não querem entender qual é o seu verdadeiro estado atual. Deixa eu ver quem está aí conosco. Aí, ó, sejam todos bem-vindos. Então, a fuga da realidade faz isso. Você, por exemplo, por estar com dificuldade em algumas situações da sua vida, você quer buscar, por exemplo, o isolamento, mas ao mesmo tempo você quer fugir da realidade. Como você foge da realidade? Dormindo demais. Você foge da realidade, por exemplo, buscando ser escravo do sexo. Você busca fugir da realidade, por exemplo, utilizando drogas. Você busca o trabalho em excesso para que você consiga estar avançando diante do seu propósito. Então você se torna escravo do seu trabalho e você traz para si com isso, né, quando você não tem, por exemplo, um equilíbrio, você traz para si um esgotamento físico e mental. A síndrome de Burnout a toda. Bom, diante disso, nós conseguimos entender uma situação, tá? Adoecimento frequente. Gente, é muito importante, e eu tenho uma das nossas aulas, eu trabalho, por exemplo, sobre uma questão de gestão da emoção. Por quê? Porque nós precisamos entender que o que está conectado ao nosso cérebro, principalmente o nosso cérebro emocional, o nosso cérebro límbico, ele está ligado através do sistema nervoso central. Então, sistema nervoso central. Então, cada vez que nós estamos aqui passando situações de dificuldade, é como se ele tivesse uma linha por dentro aqui e ele começasse aqui por trás a conectar então com o nosso sistema imunológico. Então, quando você arrebenta aqui o seu estresse mental, onde você não tem cuidado da sua gestão emocional, do seu cérebro, você faz aquilo que eu comentei. Você coloca ele em trabalho por mais de 24 horas, você coloca 36 horas e o seu cérebro não descansa, você pode ter certeza que você está trazendo esse esgotamento no seu cérebro límbico e trazendo através do sistema nervoso central para que ele venha refletir no seu sistema imunológico, considerado pela neurociência, então, o nosso segundo cérebro. Então, isso é muito importante nós entendermos em que padrões, em que área que nós estamos avançando e como que nós estamos avançando. Precisamos e necessitamos ter esse cuidado conosco mesmo. Então, deixa eu ajustar aqui, gente. Como que a gente vai precisar, então, ter esse entendimento para um propósito muito importante para nós? Então, deixa eu só ligar aqui. Balançou, isso. Bom, a gente precisa ter um cuidado para que a gente não venha a estourar essa nossa máquina tão maravilhosa que é o nosso cérebro, onde vai trazer o nosso desenvolvimento, onde nós entendemos pela neurociência que o nosso hipocampo, o nosso arquivo de memórias, ele continua crescendo e avançando. Então, não importa a idade que você tem, você vai estar sempre com esse crescimento no seu cérebro. Você não vai estar, por exemplo, limitando o mesmo para você chegar em algum lugar, em algum tipo de crenças que você possa estar avançando. Você não tem limitação no seu cérebro, você vai continuar avançando
diretamente. Então, o adoecimento, por exemplo, frequente acontece por quê? Porque quando você destrói, tá, o seu cérebro, em que maneira? Você acelera ele demais, você anda num nível de cortisol muito grande, você tem esgotamento do seu cérebro, você não tem uma gestão emocional com inteligência, tá? Você simplesmente está muito acelerado, muito estressado, você vai estar refletindo no seu sistema imunológico, então, para o seu sistema do seu cérebro, então, o sistema límbico, para o seu sistema imunológico. E ele vai fazer o quê? Você vai destruir, por exemplo, situações como o seu sistema imunológico, ele baixa a sua imunidade. Por quê? Porque você bombardeou ele demais. Então ele acaba ficando fraco. Quando ele fica mais fraco, você está mais propício, por exemplo, agora à infiltração de vírus, a situações como desgaste, como cansaço. Automaticamente você vai estar vendo um distúrbio gastrointestinal, você vai começar a ter distúrbios no seu estômago, um inchaço, por exemplo, no lado do fígado, é, uma síndrome, por exemplo, do intestino irritável. Tudo isso acontece por quê? Porque você esgotou o seu cérebro. E sim, o seu segundo cérebro, considerado pela neurociência, tá, o seu sistema imunológico, ele vai estar acusando. Uma das situações que ele pode estar acusando são lesões frequentes também. Você pode estar passando por isso. Então, a síndrome de Burnout, tá? Ela é algo que precisa, então, ser consultado, sim, mas por médicos, por pessoas que estão com essa instrução, mas, ao mesmo tempo, você com uma inteligência emocional, você consegue baixar isso de uma grande importância para que você consiga estar fazendo. Quais que são as síndromes, então, de Burnout? Como que você vai estar fazendo isso? Eu falei sobre os sintomas, então, né? E agora, por exemplo, algumas possíveis causas que venham a acontecer isso. Como é que você desenvolve, então, essa síndrome de Burnout? Bom, vamos lá? Você está com o seu papel e a sua caneta aí? Como é que você está? Né? Deixa eu tentar ficar um pouquinho mais para o lado aqui. O pessoal do Instagram também está com esse sentimento de pertencimento mais e mais aqui, tá? Então vocês são muito especial aqui para nós. Então olha só, uma das situações que você pode estar analisando é a falta de controle sobre a sua rotina. Como é importante as pessoas ter um poder de ter uma autoestima e não uma baixa estima. Você sabia, por exemplo, que um sintoma da baixa estima é a pessoa ter dificuldade de dizer não? Pessoas que têm dificuldade de dizer não, na maioria das vezes, elas acabam se auto-sabotando. Por quê? Porque elas não têm controle, ou seja, trabalham em excesso. Elas, por exemplo, elas têm o vício de querer agradar todos. Então, ela tem o vício, por exemplo, de se comparar com outras pessoas. Ela tem processo de autossabotagem, ou seja, ela ajuda todo mundo porque ela não sabe dizer não. Ela tem dificuldade de dizer não. E como ela ajuda todo mundo, o que ela faz então? Ela deixa de se ajudar. Por quê? Porque ela se autossabota, vive com esgotamento cerebral e mental e acaba trazendo para si então todos os outros malefícios que eu comentei um degrau antes dessa nossa live, certo? Então, olha só como é importante nós entendermos esse processo. Agora você vai dizer o seguinte, então a falta de controle da sua rotina e principalmente a sua baixa estima, crença de incapacidade, crença de inferioridade, medo da rejeição, procrastinação, preguiça, né? Tudo isso está ligado ao que? Ao medo de dizer não e ao fato de você não ter um controle, então, de uma rotina bem esclarecedora para você, tá? Outra situação que acaba também esgotando o nosso sistema é quando nós temos uma dificuldade, um relacionamento, então, interpessoal. Gente, isso é terrível. Pessoas com dificuldade, por exemplo, de um sistema de relacionamento interpessoal, ou seja, que você vai estar ali se comunicando, ouvindo, falando, tendo empatia, tendo um relacionamento interpessoal, tendo a inteligência emocional para lidar com as pessoas nos dias de hoje, você vai estar detonando o seu cérebro e ativando, né, sendo um dos gatilhos
para que você venha ativar, por exemplo, a síndrome de burnout. Então, vamos ter cuidado com isso, que isso é muito importante, tá? Então, outras atividades, por exemplo, desgastantes ou monótonas, né? Que vão, por exemplo, tirar a sua concentração, que vão estar... É o famoso blá, blá, blá da tríade do tempo, então, né, de Christian Barbosa, quando a gente precisa ter um equilíbrio sobre tudo aquilo que a gente vai estar fazendo. Então, para que a gente possa ser produtivo, né, eu tenho uma aula sobre isso, nós precisamos estar conectados, primeiramente, nas coisas que são importantes, num nível de 70%, 20% nas coisas que são urgentes e apenas 10% no verdadeiro blá blá blá, essas atividades desgastantes que nos tiram, por exemplo, a condição de nós chegarmos à nossa visão de futuro. Diante disso, muito importante nós entendemos o seguinte: falta de apoio de outras pessoas. Sabe quando você, por exemplo, está trabalhando demais, ou você está num relacionamento tóxico, num relacionamento que não vem lhe acrescentar e você não tem apoio, você entra sim, por exemplo, em uma questão de uma síndrome de burnout, insônia, desgaste mental, desgaste físico. Por quê? Porque você está cansado de correr atrás diante de tanto esses propósitos para a sua vida. Então, é necessário você crescer e avançar, mas é necessário você também ter apoio de pessoas que vão estar com você. Ok, pessoal? Estão entendendo aí? Nós vamos seguindo, então, diante desse propósito, né, nesse webinário aqui, nesse seminário sobre a síndrome de burnout. Então, olha só, outra situação, desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Anota aí, desequilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Você precisa ter equilíbrio, tá? Equilíbrio entre todas as áreas da sua vida. Se você, por exemplo, tem áreas que não estão bem resolvidas e que você necessita de uma válvula de escape para que você consiga estar fugindo de uma situação, esse excesso de trabalho, por exemplo, vai estar te destronando, porque você vai estar com excesso de informação no seu cérebro. Não é benéfico. Então você precisa ter uma condição no seu trabalho, um equilíbrio no seu trabalho, na sua produtividade. Você precisa ter um equilíbrio na sua vida conjugal. Qual livro que você tem lido sobre a sua vida conjugal? Como que você tem criado o autodesenvolvimento sobre a sua vida? Outra situação que eu quero falar, o nível físico. Como que você está cuidando, por exemplo, da sua saúde física? Você sabia, por exemplo, gente, que existem diversos benefícios em você fazer a prática de um esporte? E talvez você vai estar dizendo assim, mas eu não gosto de fazer esporte, eu odeio ir para uma academia. Não estou dizendo de academia, estou dizendo de você dar uma caminhada e uma relaxada. Estou dizendo você estar fazendo um passeio de bike. Estou dizendo para você, sim, fazer academia, um funcional. Estou dizendo para você sair e caminhar e relaxar o seu cérebro. Jogar um futebol, jogar um tênis, jogar um handebol, jogar um basquete, fazer um treinamento de jiu-jitsu, fazer um treinamento de kickbox, de boxe. Eu não sei qual é a atividade que você necessita, mas você precisa e necessita ter equilíbrio sobre a sua vida. Então, o equilíbrio sobre a sua vida no ramo corporativo, que é no seu trabalho, você precisa ter equilíbrio em uma outra área, que é a sua área física, ok? Você precisa ter equilíbrio na sua área física, você precisa ter equilíbrio na sua área conjugal, você precisa ter equilíbrio também, olha só que interessante, na sua vida financeira, ok? Para que você consiga estar andando de uma maneira mais equilibrada em todas as áreas da sua vida. E você precisa estar adicionado, sim, a um tipo de fé. Você precisa encontrar, por exemplo, a sua fé verdadeira que vai elevar você a trazer um descanso, vai te trazer uma paz, por exemplo, que todos nós necessitamos até mesmo para descansar o nosso cérebro. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão pegando bem essa live aqui? Então, esse webinário que a gente está trazendo, ele é de extrema importância para que você tenha um controle da sua saúde emocional, né? Quando você cuida da sua gestão emocional, todas as outras áreas entrarão, então, com benefícios. Por quê? Porque você cuidou de si. Então, é necessário você ter cuidado diante
da sua saúde emocional. Então, tenham esse cuidado. Agora vamos para algumas situações em que nós vamos ter, então, umas dicas para nós prevermos essa síndrome de burnout, tá? Então, olha só, antes de eu estar falando isso, eu quero dizer uma coisa. Para nós prevermos essa síndrome de burnout, é muito importante, então, você ter um cuidado, buscar uma ajuda médica, né? Buscar, por exemplo, pessoas que vão estar inclinadas para o cuidado da sua gestão emocional. Nós trabalhamos aqui com o método X emocional, onde a gente traz o quê? Um trabalho específico de reprogramação de crenças. Ou seja, quando você tem o cuidado com a sua vida, quando você tem o cuidado com a sua mente, com o seu sistema imunológico, e você começa a ter um equilíbrio em todas as áreas, você vai estar, olha só, descendo grandemente a possibilidade de você parar, por exemplo, em uma área médica e estar tomando remédio. Estou dizendo aqui, então, que você não precisa tomar remédio? Jamais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, com o autoconhecimento, você pode buscar essa inteligência emocional para evitar, sim, muitas coisas que você, cuidando da sua saúde, você vai estar avançando. Então, gente, olha só, eu vou colocar aqui 7 dicas, então, para que você possa estar avançando diante desse propósito, tá? Qual que é o propósito? O propósito é você não entrar nesse nível de síndrome de burnout e você poder, então, ter um descanso para o seu cérebro. Pega sua caneta, seu papel, para você que está entrando agora na nossa live. Estamos falando, então, sobre a síndrome de burnout, ok? Vamos lá? Bom, gente, olha só. Primeiro, planeje-se, tá? É muito importante você trabalhar e exercer a sua autoestima, porque quando você planeja, você tem cuidado para o quê? Para você evitar de estar caindo em ciladas. Ou seja, quando você está ali apto a dizer não para algumas situações, está ali apto a não receber, por exemplo, uma pessoa tóxica para estar lhe atrapalhando. Então você agora começa a ter inteligência emocional. Então a gente utiliza uma ferramenta chamada Tríade do Tempo para que você tenha cuidado. O que realmente é importante para mim? O que realmente vem agora no nível de urgência, que eu não consigo estar agora tirando esse cuidado da minha vida, na minha tríade do tempo. Eu preciso ter o controle, então eu preciso me planejar. Diante disso, como é que eu me planejo? É cuidando do meu tempo, da administração do tempo e evitando, por exemplo, os relacionamentos tóxicos, evitando, por exemplo, amizades tóxicas e cuidando de mim para que eu possa ter produtividade e consiga chegar então com a minha meta aonde eu quero. Tá? Então, planeje-se, ok? Você vai conversar com uma pessoa que talvez não tenha uma inteligência emocional, também tenha empatia em relação a isso. A tendência é que um dia você não teve essa inteligência emocional, mas se hoje você tem, agradeça, seja grato e entenda que sim, você necessita desse avanço como outras pessoas também necessitam. E agora que você chegou na inteligência emocional, tenha empatia, mas também não se prolongue com pessoas com pensamentos negativos. Vamos lá? Aprenda a dizer não. Ah, meu amado. Como você precisa aprender a dizer não? Esse sentimento de autoestima, tá? Essa crença de capacidade, essa crença de superioridade, essa crença que vai estar te elevando, a te deixar a zona de conforto de lado, a deixar a preguiça e a procrastinação de lado para que você consiga estar avançando. Aonde você vai deixar, por exemplo, de estar se comparando com outras pessoas. Aprenda a dizer não, aprenda a entender uma coisa. Eu tenho uma frase muito importante que eu trabalho no Método X Emocional e aqui no Instituto Nine Coach do Brasil. Você é um ser humano em construção. Falando aqui para o pessoal do Instagram, falando para você agora do YouTube, você é uma pessoa em construção. Você é um ser humano em construção. Então, por favor, não se cobre tanto e entenda que você está em um processo de crescimento e avanço dia após dia. Outra situação agora, conheça os seus limites. Tá?
Eu deixei aqui anotado. Não planeje fazer mais do que você possa realizar. Por quê? Para que você não venha trazer um esgotamento no seu cérebro. Há um tempo para todas as coisas. Então não procure fazer mais do que aquilo que os seus limites físicos e mentais possam absorver. Você não deve estar andando com excesso do futuro, que é a ansiedade, ou trabalhando também essa questão da síndrome de burnout, como trouxe esse psicólogo. Então, diante disso, nós precisamos ter cuidado, então, no ramo corporativo, como que a gente vai estar fazendo, e também na administração da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Então, tenha equilíbrio, conheça seus limites e procure não esgotar o seu cérebro. Outra situação, então, número 4, tá? São 7 agora, dicas para que a gente consiga estar evitando, então, essa síndrome de burnout. Então, a primeira foi planejamento, a segunda foi aprender a dizer não, a terceira foi conhecer os seus limites e a quarta, então, é amplie as suas visões. Gente, procure para você um mentor. Quando você tem um mentor, você começa, então, a ter uma direção. Quando você procura ter a inteligência emocional, você consegue agora estar habitando em sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria habita nos conselhos. Então nós precisamos sim ter pessoas que já chegaram aonde a gente quer chegar e que possam ter o seu controle, possa lhe estar trazendo, por exemplo, uma direção nas suas tomadas de decisões. Então, muito importante, pois a sabedoria habita nos conselhos e você necessita receber, estar aberto. Primeiramente, você precisa estar aberto para receber esses conselhos, ok? Então, nós sempre aqui no Instituto Nine Coach do Brasil, principalmente no programa de reprogramação de crenças e lideranças do Método X Emocional, nós trabalhamos com essa área também de mentoria, de poder estar ajudando e trazendo a instrução e focado na reprogramação de crenças, que é a nossa metodologia, para que você possa estar avançando. Então é natural, por exemplo, muitas pessoas entrar em contato conosco. E aí, como é que que atitude eu devo tomar? Compra essa casa, não compra essa casa, faço isso, não faço aquilo, qual a sua opinião? Abre esse negócio, não abre esse negócio? Então é bem legal, bem importante mesmo, pois a sabedoria habita nos conselhos, ok? Número 5, então, olha só, tenha um hobby. Respire, descanse, caminhe, ande pela praia, né? Retire-se pro meio do mato, vá para a fazenda, vá para um sítio de um colega, de um amigo, respire um ar puro, alivie a sua mente, brinque, ok? Ande de skate, não importa se você tem 40 anos, 50 anos, se você tem vontade, anda de skate, se você tem vontade de andar de bike, anda de bike, né? Trabalha um relaxamento no seu âmbito mental e físico, onde você possa estar respirando. Eu adoro futebol, eu adoro jiu-jitsu, eu adoro o esporte, eu adoro funcional, são coisas assim que eu realmente amo e tenho prazer de fazer. Então procure ter esse hobby, porque isso vai ajudar você, sim, e muito, para que você tenha uma inteligência emocional. Certo, gente? Então, olha só, adote hábitos saudáveis. Como é que você vai ter hábitos saudáveis? É quando você tem cuidado e você tem uma inteligência na sua reprogramação de crenças. Então, quando você reprogramou essas crenças, você vai entender o seguinte: eu não faço, por exemplo, uma academia somente por uma questão estética. Eu faço uma academia porque eu sei, e eu estudei lá no Método X Emocional, eu reprogramei minhas crenças e eu entendi o seguinte, que eu preciso ter cuidado de mim mesmo, porque eu fazendo um esporte, eu estou liberando endorfina, sentimento de bem-estar. Eu estou liberando serotonina e melatonina que me ajudam a ter um cuidado de sono e me ativa para que eu não tenha lapsos de memórias em falhas, mas que eu possa ter uma memória com descanso e inteligência emocional. Então eu começo a entender o seguinte, que eu vou ter alguns sintomas, que são quais? Endorfina, sentimento de bem-estar e prazer. Melatonina, serotonina, me ajudando, por exemplo, a eu ter uma concentração de memória muito importante
e automaticamente também eu ter o cuidado de mim mesmo. Então, gente, isso traz o quê? Uma qualidade de sono. Então, eu vou estar o quê? Com benefícios por passar por isso. Outra situação também, eu vou estar com um sentimento de dopamina. Sabe aquele famoso tá pago que rola na internet? Esse sentimento de recompensa está ligado à dopamina. Então, esse neurotransmissor chamado dopamina que nos ativa, por exemplo, um sentimento de recompensa. Então, é o mesmo cuidado que nós precisamos ter entre corpo e mente. E automaticamente nós vamos ter também uma adrenalina maior quando a gente está fazendo algo que mexe com a gente, liberando então, abrindo, dilatando-se as nossas veias e bombardeando mais sangue para nós, e a gente vai estar mais atento, os nossos olhos esbugalhados, para que a gente consiga estar fazendo. Muito comum a gente achar isso, por exemplo, em pular paraquedas, em andar de skate, em estar em avanço, em uma competição, por exemplo, de futebol, uma competição de uma arte marcial, algo que venha trazer, que venha mexer com você também, certo, gente? Então, adote hábitos saudáveis que vão refletir na sua mente e também no seu corpo, ou seja, no seu sistema do seu cérebro, neocórtex e límbico, trazendo informação, sinapse, onde eles estão trazendo informação um pelo outro, conforme a neurociência, e eles vão estar agora trazendo para o nosso sistema imunológico. Ok, gente? Então, e número 7, então eu quero trazer algo bem interessante para você, tá? Aceite ajuda. Isso merece até um brinde de um copo de água. Por quê, gente? Porque você precisará aceitar ajuda. Você não pode entrar em um nível de autossabotagem em que você tem uma crença que é limitante, em que você pensa e imagina e tem dentro de você que se você não fizer, nada vai acontecer bem feito. Você, como líder, precisa liderar outras pessoas, treinar outra pessoa, ainda que essa pessoa seja melhor do que você, porque o verdadeiro líder, ele faz outro líder. Então você precisa entender isso. Aceite ajuda, ensine, busque e não se auto-sabote para que você tenha uma síndrome de burnout, um esgotamento mental e um esgotamento físico a ponto de daqui a um pouco você dizer o seguinte: ei, olha só, eu estou me desligando da empresa porque eu não suporto mais, porque eu estou doente, minha saúde emocional não está boa, está com doenças psicossomáticas como algumas enfermidades, algumas manchas, por exemplo, no seu corpo, ok? Sistema imunológico arrebentado, fígado inchado, doenças gastrointestinais, por exemplo, dores de estômago, insônia, não consegue dormir direito. Por quê? Porque está muito acelerado, tem muito esgotamento mental e não tem uma gestão das suas emoções. Então, gente, aceite ajuda, não seja um líder egocêntrico, não seja um líder centralizador, porque esse líder centralizador e automaticamente o líder pé na porta e já estão escassos no mercado, porque são líderes que não têm inteligência emocional. Certo, gente? Então nós estamos aqui com esse webinário aqui sobre a síndrome de burnout. Eu espero que você seja edificado com esse treinamento, com essa aula maravilhosa que nós estamos trazendo aqui dentro do Instituto Nine Coach do Brasil, aonde nós estamos trazendo aqui um conteúdo de excelência para que você possa estar cuidando e gerindo bem a sua saúde emocional e física. Não se esqueça, por exemplo, que no método X emocional nós trabalhamos com ênfase a sua reprogramação de crenças, aonde você vai adquirir então a inteligência emocional para que você possa estar apto então ao seu QE, no hemisfério direito do seu cérebro, para que você possa junto com o seu QI, o seu quociente de inteligência, você fazer uma ligação e você ser um profissional melhor no ramo corporativo e também ser um pai melhor, e também ser uma mãe melhor, e também você ser um amigo melhor, e também você saber a cuidar de si, porque você é uma pessoa que tem o quociente de inteligência emocional através da nossa metodologia dentro do Instituto Nine Coach do Brasil, o Método X Emocional. Corra para cá, venha fazer a sua inscrição. Nós trabalhamos com ênfase para o quê? Para que você tenha uma aula com muita sabedoria e que você possa estar fazendo ele presencial ou
online. Não há distância para que nós possamos ter treinamento ao vivo e direcionado para as suas reprogramação de crenças. Fico no seu aguardo, entre em contato conosco. Aqui está as nossas linhas aqui. Você pode entrar no nosso Instagram, onde tem o Linktree, e ali você vai ter o nosso site, ali você vai ter o nosso YouTube, ali você vai ter as nossas redes sociais, tudo isso para estar direcionado então nesse Linktree. Para você do Instagram, está aqui, ó, www.ninecoach.com.br, para que você possa estar acessando, entrando em contato conosco. Ali está também todos os nossos telefones e que você possa se inscrever no nosso canal para que você esteja mais e mais informado, dando aquele like, aquela ativada para nós chegarmos e avançarmos e ajudarmos mais pessoas. Certo, gente? Então quero deixar a todos aqui um forte abraço. Quero dizer que foi um prazer e uma honra nós estarmos juntos mais uma vez. Até a nossa próxima live.